exclusividade das paredes de terra o revestimento. O revestimento são camadas de proteção em qualquer tipo de parede. E nas paredes de terra a gente precisa também dos revestimentos. Então a gente hoje, nessa aula, está falando sobre revestimentos. O revestimento são camadas subsequentes que vão dando camadas de proteção para a sua parede. Então quando a gente faz um hiperadobe, por exemplo, a gente necessita de camadas de revestimento para fazer o acabamento final e proteger essa parede também. A primeira camada de revestimento são os emboços, que a gente pode chamar também de marcas de preenchimento ou regularização. Depois os rebocos, que são camadas mais finas e mais bem acabadas, e depois a tinta. E nos casos da parede ficar muito exposta à chuva de vento, a gente usa a resina externa. Então hoje a gente está preparando a camada de revestimento inicial do pau a pique, que é a barrela, que é tampando as trincas daquela camada. Nessa camada do pau a pique, que já está com a barrela, que já tampamos as trincas, a gente vai fazer o emboço, que é a camada que vem antes do reboco, e depois fazer o reboco final aqui nessa parte, usando uma mistura mais fininha, que vai ficar mais bem acabada. Na taipa de pilão a gente vai usar uma resina, porque ela não precisa de emboço nem reboco, porque ela já é feita de forma a ficar acabada, e o adobe a gente vai usar então só uma tinta de terra e uma resina pelo lado de fora, porque vai ser susceptível à chuva de vento. Então hoje a aula basicamente isso, é fazer as misturas, determinar essas misturas com areia, argila e palha, para que a gente possa fazer então os revestimentos, para que eles tenham uma boa ancoragem e não trinquem quando secar por retração. Então isso é o essencial dos rebocos e revestimentos aí feitos com terra. Eu sou formada em geografia e um dia eu estive aqui no mercado, né, e vi que ia ser oferecido um curso de bioconstrução, e é um curso que eu sempre tive muita vontade de fazer. Eu me inscrevi e graças a Deus, né, pela iniciativa que a Alessandra teve, toda a sua equipe, eu pude estar aqui e eu estou realizando um sonho. Então, para mim, o curso está superando todas as minhas expectativas, né? Está sendo maravilhoso conhecer pessoas que moram aqui, né? Pessoas que têm projetos, que querem desenvolver essa técnica, e eu pretendo um dia ter a minha casa a partir dessas práticas que a gente está aprendendo aqui. Então, para mim, está sendo assim um prazer enorme e já estou com aquele gostinho de saudade porque o curso está terminando. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Então vamos seguir. Hoje a gente vai falar sobre esses assuntos que são essenciais para as paredes de terra. Qualquer parede precisa de proteção e são diversas camadas de proteção. Então, duas coisas para revestimento essenciais: ancoramento e não trincar. Quando as massas são as massas mais internas, igual o pau a pique, né, a primeira massa, ela pode trincar e a gente pode ter menos apreço com ela, gastar menos areia, que é um material às vezes que você não tem no local, menos fibra, menos mistura. Você pode fazer com a terra, inclusive in natura, que você tem ali, se for argilosa, vai trincar mais, mas depois nas camadas subsequentes a gente pode ir tampando essas trincas. No hiperadobe, esse preenchimento e essa recomposição, assim como nas outras técnicas, essas massas anteriores, que a gente pode chamar mais tecnicamente de emboço, que é a massa que vem antes do reboco, é bom também que a gente estabilize ela, se a gente tem os componentes ali, para a gente não precisar de ficar nas outras tendo esse cuidado com tampar a trinca para depois fazer o acabamento final. Então, se a gente conseguir uma massa que já é uma massa que não trinque, é melhor. Então, a gente já fez alguns testes ali. Até porque, né, o emboço, uma das ideias dele é dar uma preparação também, regularizar já, tirar imperfeições. Se você quer uma parede lisinha, é nessa hora que é bom já fazer, desempenar, passar régua, passar desempenadeira, deixar. Quanto mais preparada a parede estiver na etapa do emboço, mais fácil vai ser fazer o acabamento final.
Como é que eu lido com as paredes então? Pau a pique precisa, é necessário, primeira camada, emboço ou regularização e preenchimento e reboco. Depois, tinta. Se for uma parede muito exposta, posso usar além da tinta depois o que? Resina. Taipa de pilão, precisa de reboco e emboço? Não. Ali a gente pode molhar e vir até com o dedo assim, para não deixar os fragmentos soltos, para grudar, não alisar, mas grudar o que está solto. E vai acabar alisando, mas a função não é alisar, seria grudar o que está solto para não ficar soltando pó. Tá? Então a gente pode fazer isso. Na taipa de pilão pelo lado de fora, se ficar exposto, resina. Nós não vamos também pintar uma parede dessa. Né? Maravilhoso, não tem condição de pintar. O adobe ele pode ficar também sem nenhum tipo de acabamento, mas pode vir emboço, reboco e tinta. Ou pode vir só a tinta, que aí você pode segurar as partículas soltas. Pelo lado de fora, se estiver muito exposto, pode vir o quê? A resina. Tá? O hiperadobe, emboço, que é preenchimento e recomposição, e depois reboco e tinta. Meu nome é Douglas, eu fiz um curso completo de bioconstrução com a Biohabitat, né, do ano passado para cá. E antes eu já começava a trabalhar com bioconstrução, né? E aí apareceu a oportunidade de fazer o curso com eles, fiz o curso e agora esse trabalho como monitor aqui no projeto Bioreconstruindo. Foram todos 60 pessoas, né, inscritas no projeto, né? Então toda essa vivência, foram muitas trocas bacanas, muitas pessoas que tiveram experiências com outras bioconstruções mais tradicionais, casas de adobe, de pau a pique, telhados verdes, né? E todo esse contexto que as outras pessoas trouxeram foi muito bacana para a gente entender como melhorar essas técnicas, como evoluir esse trabalho, né? E como transformar isso em algo que seja mais duradouro, né? Proporcionando saúde aí nas habitações e tudo mais. Então, assim, foi um grande aprendizado, né? Uma grande oportunidade de ter trabalhado aqui. E acho que é isso. Tinta de terra. Tinta de terra, a gente precisa de uma terra super argilosa. Silt gruda? Não. Areia gruda? Então não adianta fazer tinta de terra com esses componentes, a não ser que você tenha alguma coisa que faça a coesão disso. Então o ideal é terra argilosa hiperpeneirada. Aqui os exemplinhos, ó. A nossa coleção coloridinha aqui, ó. Lembra então aqui, ó, nessa barrela, tá? Que é a primeira camada depois do primeiro barreamento, ok? Um de terra, um de areia e um de palha, barrela. E aqui nós vamos fazer então um emboço igual aqui e do outro lado, só que aqui nós vamos fazer um emboço mais regularizado possível, lá nós vamos deixar as imperfeições. Então lá nós vamos aplicando com a mão assim, deixando as imperfeições. Aqui nós vamos aplicando com a mão, mas regularizando, tirando os murundum. Olha aqui as massas. Quais são as massas, Júlio? Ó, tá tudo escrito do lado. Um de terra, um de areia e um cesto de cal. Esse aqui, né? Primeiro. Tá vendo? Só usar o cal não resolve a trinca. O que resolve pra trinca? Palha. E? Areia. Então precisava de estabilizar melhor. Então o cal, ele trouxe resistência à abrasividade, porque ele vai ficando duro progressivamente, lembra disso? Dá mais liga, mas como ele dá mais liga, se você usar só o cal com mais liga, o que você precisa? De alguma coisa que impede a coesão, porque ele tá dando mais liga. Esse aqui era qual? Um de terra, dois de areia e um cesto de cal. Então o que mudou pra cá? Só mais areia. Olha aqui as trincas. Diminuiu muito, mas ainda tá rolando, né? E aqui? Um de terra, dois de areia, um cesto de cal e um de palha. O que entrou aqui só? Olha que louco isso. Então entrou uma palha, o que rolou? Sumiu as trincas. Sumiu praticamente.
Cal, aqui a pasta de cal, ela é uma cal que está se tornando rocha de novo. Então quando você pega o cal hidratado para massa, preferencialmente com o selo da Associação Brasileira dos Produtores de Cal. Por quê? Porque garante que não tem impureza. Cal com impureza, ele não serve, não dá coesão, tem outros tipos de rocha ali dentro. Às vezes ele fala que é para massa e não é. Tem cal que é mais cinza do que branco. A gente comprou um cal amarelo lá no Piauí, terrível. E a gente melhorou ele fazendo a pasta de cal. Porque quando você faz isso aqui, ele começa a ter reação química em contato com a água e com o ar. Ele faz o seguinte, ele puxa CO2 da atmosfera, libera O2, como se fosse uma fotossíntese, e é exotérmico, mas é exotérmico muito pouco, não é igual a cal virgem que é exotérmico e chega a queimar a gente. Então esse processo aqui, ele vai se carbonatando e se transformando em rocha de novo, ou seja, ele se torna mais duro, mais coesão, um processo que ia acontecer dentro da parede depois dele aplicado, ou no reboco. Aqui a gente já está antecipando esse processo. Então quando a gente aplicar ele já vai estar com mais resistência à abrasão e progressivamente isso vai acontecendo. Aí como é que faz isso aqui? Joga o cal hidratado para a massa aqui, acrescenta água para ficar na consistência de uma vitamina de abacate e vai misturando na primeira semana todos os dias. Quando você mistura as primeiras vezes, ele absorve a água e fica mais pastoso. Aí você tem que botar um pouquinho mais de água. Cuidado com essa água, porque se bota muita água, ele vai ficar muito líquido, aí você tem que colocar mais cal. E aí na primeira semana mistura todo dia, na segunda semana 3 vezes na semana, na terceira semana 2 vezes na semana e da quarta semana em diante você pode misturar quando você for usar só. Então nós vamos usar o cal para fazer as massas lá, tá? Então vamos começar. Então uma opção é umedece quando dá empelotamento e está partícula solta, porque o reboco não vai grudar, umedece e compacta com martelinho de borracha. Cuidado, porque tá duro, para você não bater com muita força e tirar a parede do prumo. Entende? Cuidado com isso aqui é serviço delicado, tá? Ou então você faz a incisão, corta e vem preenchendo aqui com massa de reboco, mais durinha do que molhada. Tem que umedecer, né, moço? Sempre mexeu com reboco, umedece, tá? A massa de reboco não posso colocar ela aqui com a superfície seca, por quê? Porque a superfície vai tirar a umidade e ela vai soltar, vai descolar. Então aqui a gente está fazendo a mistura da tinta de terra, 6 quilos aproximadamente de terra argilosa, peneirada fininha, 1 litro de cola branca, PVA. Se colocar muito mais cola branca, impermeabiliza a parede, forma filme. E 450 ou até no máximo, assim, na verdade, até no mínimo 300 ml de óleo de linhaça sintético para ajudar na secagem e para dar mais cobrimento na tinta. A consistência tem que ficar mais ou menos isso aqui, ó. Essa quantidade desses materiais, você vai juntar água até dar 18 litros de tinta e ficar nessa consistência aqui. Na hora de aplicar tem que ficar ligado para você aplicar várias demãos só sujando a parede sem dar espessura, porque como é terra argilosa, se der espessura ela trinca na hora de secar. Então a gente vai sujando a primeira demão, depois suja um pouquinho mais, suja um pouquinho mais. Aí tem esse misturador aí, né, Bruno? Que é um misturador mais compacto, que a furadeira pluga aqui em cima, ó. E a gente coloca aqui para fazer a mistura, porque a mistura tem que ser super homogênea, sem ficar corpo de fundo. Então sempre que você vai aplicar, você joga no misturador, mistura e aplica o que está ali dentro. Então assim, a gente vai misturar aqui com um misturador maior e depois quando for aplicar, joga aqui, mistura um pouquinho e usa só a que está já misturada. Porque se você deixa esperando muito tempo, dá corpo de fundo, você vai pegar uma mistura que não está homogênea por cima. Então a primeira, aqui ó, a consistência da tinta, como é que ficou, ó. Tipo tinta. Ainda assim, a peneira não é a ideal.
Mas vocês lembram lá no começo que a gente falou que os materiais têm a consistência, né? Úmido, plástico, viscoso e líquido, né? A tábua de pilão, o hiperadobe era úmido, né? Aquela coisa meio só uma farofinha. O adobe, o pau a pique, plástico. O reboco, aquela barrela já é uma coisa mais viscosa, um pouco mais líquido, mais maleável. Agora a gente está trabalhando com a consistência líquida. Não pode ser tão líquido assim, né? Tem que ser essa consistência de tinta mesmo. E aí, ó, a primeira parte aqui já foi feita um pouco, a gente vai umedecer a superfície da parede generosamente, porque a parede de terra puxa muita água. Então pode ter com uma mangueira também dando uma chuveirada, se chegar a mangueira até o local lá da obra. Não precisa de molhar tudo, porque depois seca a outra parte. Nós vamos aplicar primeiro aqui, depois vai levando para lá. Vai ter que pegar um pincel menor igual esse do Bruno para passar nessas partes mais reentrâncias, que senão nós não vamos conseguir. Tá vendo? A ideia não é besuntar a parede, né? Tá passando uma camada bem fininha. Né? Tudo bem que se a gente estivesse aplicando numa parede branca, numa parede clara, a gente talvez ia estar vendo igual quem viu ali mais cedo aplicando na folha de papel, viu que faz só uma ranhura assim, né? E aí a gente aos poucos vai cobrindo o preenchimento da tinta. Então aqui a gente está vendo o adobe. O adobe a gente pode deixar ele à vista, mas o ideal é passar uma tinta de terra nele para a gente poder não deixar os ciscos ficarem caindo ali dentro de casa, ficar poeira. Aí a gente aplicou com a brocha aqui, com 2 camadas. Essa tinta de terra, ela ficou ainda um pouco áspera porque a peneira é mais grossa. Então quanto mais fininha a peneira, menos áspera ela fica e aí a gente tem um acabamento melhor. Então aqui depois a gente pode vir com o feltro também, passando por cima para tirar esses fragmentos que estão aqui por cima da parede, para não ficar soltando depois. Uma coisa, né? Vamos olhar a superfície. Agora tem um detalhe aqui que é o seguinte. Essa é a consistência, ó, que se pega na mão e ele não fica escorrendo, né? Para aplicar, escolhe um lado. Para mim agora que sou dessa, eu vou fazer isso aqui, ó. E eu vou espremendo na mão, ó. Mas para dar o acabamento final tem que esperar a massa puxar um pouco. Então a gente pode passar um feltro, depois pode passar uma desempenadeira. Aqui na parede, quando a gente está aplicando para ficar lisinho, quanto mais essa primeira camada e a barrela ficar mais lisa, menos trabalho. Agora vai ter um trabalhão de ficar olhando onde é que tem os buracão para tampar. Aqui tem um buracão, por exemplo, então tem que vir aqui, ó. Olha lá, tem que botar mais massa aqui na situação, ó. Tem uma coisa, agora a gente não pode deixar liso desse jeito. Mesmo que a gente faça essa pressão aqui e fica mais regularizado, que é isso que o Douglas está fazendo, que tem que fazer mesmo, mas a gente depois tem que fazer umas arranhuras. Não tirar volume. Para pressionar no cantinho, que a gente não consegue fazer com a mão. Então a desempenadora ajuda a pressionar ali a massa naquele cantinho. Agora o hiperadobe ali, vamos lá, porque o hiperadobe já é um pouquinho mais delicado. Então aqui está aplicando essa primeira camada do emboço no hiperadobe. Esse hiperadobe a gente vai deixar com a monocamada. O que é isso? Esse emboço já vai servir de camada final. Então a gente passa essa primeira camada, depois a gente vai vir com o feltro, com aquela espuma, depois que ele puxar um pouquinho, o que é puxar um pouquinho? Secar um pouquinho, assim, 20 minutos, a gente vai vir com o feltro alisando, deixando as marcas das voltinhas das espirais aqui. Então olha para você ver como é que ela está aplicando, sempre com pressão e só num sentido. Com a pressão com a palma da mão e só num sentido e fininho. É esbelto o reboco. E esse reboco a gente já fez o teste nele, ele tem boa aderência, não trinca, então vai ser monocamada. Cal, areia, terra argilosa e fibra.
aqui a gente está vendo os acabamentos das diferentes técnicas de construção com terra. Ali a gente vê a taipa de pilão, que depois de feita ela já tem esse acabamento. Aqui a gente viu o Imperadobe já com uma monocamada de reboco, já alisada. E aqui a gente está passando a espátula no pau a pique, que vai ainda vir depois uma outra camada por cima aqui com pasta de cal e areia. Na verdade está ficando tão bonito que a gente já está em dúvida de como é que vai ficar. Então depois nós vamos ver ali com a pessoa que determina isso pra gente também, se vai ficar assim ou não vai ficar, mas tá ficando lindo. E aqui a gente ainda pode esperar secar um pouquinho, depois passar o feltro, que é a espuma, para ficar mais lisinho ainda. Mas o trabalho é esse, é vir preenchendo as partes que estão mais fundas e depois aplicando a espátula lá, vem preenchendo com a luva, porque tem cal nessa massa, senão corrói a mão. Nessa maneira aí, ó, que a Maria dos Anjos está fazendo, aplicando e passando com pressão com a maçã da mão e depois passa a desempenadeira. E aí a gente vai deixando isso aqui mais nivelado possível.